Vamos lá, vamos comigo? Tema de hoje: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós estamos estudando a vida de Paulo, apóstolo. Recomendo você a ouvir a mensagem do domingo passado, onde falamos do encontro de Saulo com Jesus, no qual ele tem a sua experiência de conversão. Hoje nós vamos reler o texto que vimos no domingo passado e prosseguir no texto. Quero ler com vocês todo o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E você pode acompanhar comigo aqui nas telas. O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, da igreja, assim era a igreja chamada naquele tempo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, esses muitos dias são em torno de 3 anos depois, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas da cidade, no caso, para o matarem. Mas os seus discípulos de Paulo, tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha.
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregar ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, ou seja, judeus de fala grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram de volta, no caso, para Tarso. Até aí, palavra do Senhor. Estudamos aqui no domingo passado o início da vida desse Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. Paulo era seu nome grego, Saulo seu nome aramaico. Em hebraico seria Saul, o nome do primeiro rei de Israel. Paulo nasceu em Tarso, cidade grande ali da região da Cilícia, sul da Turquia, hoje Turquia. E Saulo se mudou para Jerusalém e ele já sabia filosofia grega, já sabia falar várias línguas, como o grego, como o hebraico clássico, como o aramaico, a língua popular daquele tempo, o grego koiné, que era o grego comercial, além de provavelmente língua regional e quem sabe até mesmo latim, porque haviam muitos romanos em Tarso. Então, esse Saulo muito inteligente, chegando em Jerusalém, filho de família rica, foi estudar aos pés de Gamaliel, um grande líder dos judeus, um homem que era um dos melhores mestres da lei no passado, dos escribas e mestres da lei. E Saulo, então, começa a ver neste movimento de Jesus, que ele chamava de seita, não é? Que assim eles viam os cristãos. Eles achavam que Jesus havia sido um falso, um mentiroso, um embusteiro, que se passou por Messias e agora deixou seguidores, e esses seguidores estavam deturpando a sã doutrina deles. Saulo então começa a persegui-los em todos os lugares, matava pessoas, permitia pessoas serem apedrejadas, como foi o caso de Estevão, um dos líderes da igreja, sendo morto. Ele mesmo fez um movimento contra a igreja. Lembrando que igreja e cristão, esse nome ainda não existia naquele tempo para aquele povo, mas eu vou falar assim para que a gente entenda quem são os cristãos e os judeus. Os judeus cristãos que haviam se convertido, que até então só judeus haviam se convertido ao evangelho, começaram a se reunir aonde? Dentro das próprias sinagogas. Eles frequentavam o templo, como Pedro e João, em Atos 3, conta que foi na hora da oração no templo. Frequentavam sinagogas, e à medida que os cristãos cresciam, algumas sinagogas inteiras, elas eram só de cristãos. Você vê isso, por exemplo, na carta de Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém, que escreve uma carta circular, que passa em todas as igrejas. E no capítulo 2, naquele momento em que Tiago ensina que não deveria ser tratado nas suas reuniões o rico diferente do pobre, que se o pobre tivesse sentado na primeira fileira, chegando um rico, você não pode mandar o pobre sentar no chão ou ir lá para o fundo e colocar o rico no lugar. Ou seja, Tiago já falava que naquele tempo não poderia ter área VIP no meio das reuniões da igreja. Tiago capítulo 2, está lá. Só que a gente lê isso como sendo igreja, mas o texto original fala nas suas sinagogas. Porque os cristãos se reuniam nas sinagogas naquele tempo porque eles entendiam que eles eram judeus. Era isso. Judeus que receberam o Messias. Saulo, achando tudo isso perigoso, começou então a perseguir esses cristãos e uma forte perseguição surge em Jerusalém. Os cristãos, principalmente quando viram que Estevão foi apedrejado, linchado e morto, fugiram de Jerusalém, principalmente os cristãos de fala grega, fugiram de Jerusalém e voltaram para suas cidades e foram para outras cidades, e onde eles iam pregavam o evangelho. Um grande número de cristãos surge numa cidade bem distante, mais ao norte,
a 200 quilômetros de Jerusalém, chamada Damasco, capital da Síria. E lá em Damasco era uma cidade muito comercial. Muitos viajantes passavam por ali. Saulo, percebendo isso, falou: temos que acabar com esse movimento lá em Damasco, porque senão isso vai se espalhar para o mundo inteiro. Então ele junta uma tropa com ele, consegue cartas dos líderes para se dirigir nessas sinagogas de Damasco, encontrar quem são os cristãos lá e arrastá-los até Jerusalém, amarrá-los. Alguns iriam ser espancados, alguns seriam mortos, homens e mulheres. Ele ia fazer um escarcéu lá em Damasco. Acontece que no caminho, dirigindo-se para aquele lugar, uma forte luz brilha em cima dele. Ele cai ao chão, não sabendo se ele estava a pé ou a cavalo. Sou eu que penso que ele estava a cavalo, porque aí o tombo foi maior. Cai ao chão, tem uma visão do próprio Jesus, e aquele Jesus que ele detestava, aquele Jesus que ele tinha ódio, aquele Jesus que ele perseguia os seguidores de Jesus, diz: você está perseguindo a mim, que você está perseguindo quando você persegue cada uma dessas pessoas. Paulo, naquele dia da conversão, entendeu a igreja. A igreja é o corpo do próprio Cristo. Paulo fica cego. As pessoas que estão com ele o levam para Damasco. Enquanto isso, lá em Damasco, um discípulo chamado Ananias tem uma visão de Jesus que aparece para ele e revela para ele: eu apareci para Saulo. Sabe o Saulo de Tarso? Tanto que o discípulo argumenta: mas Senhor, é ele quem está matando todo mundo. Ele falou: mas vai lá, eu tenho um plano na vida dele. Você vai, deu até o endereço. Você vai lá na rua direita, até os irmãos cantavam aquele hino, do lado direito da rua direita. E pouca gente sabe o que é que eu estou falando. E você que não sabe, pergunta para quem riu, que já sabe a idade dele. E chegando na casa de Judas, não é Judas Iscariotes, por favor, Judas Iscariotes já estava morto. Tem um monte de gente chamado Judas na Bíblia, tá? Várias pessoas. É um nome muito comum, porque é o nome Judá, tá bom? Então, tem um homem chamado Judas, você vai na casa deste homem, e lá tem esse Saulo. Impõe as mãos sobre ele. Este homem, então desconhecido, Ananias, a quem um dia eu quero chegar no céu e dar um abraço nele, porque que homem! Ele teve a honra de ser o homem que impôs as mãos sobre Saulo de Tarso, que curou Saulo de Tarso da sua cegueira, realizou um milagre ali. Em seguida, batizou Saulo de Tarso e ainda impôs as mãos para que Saulo de Tarso fosse cheio do Espírito Santo e dá uma profecia para ele, dizendo que ele seria um enviado de Deus aos gentios. Falei: uau! Saulo, então, começa a sua vida cristã. É interessante, Saulo foi chamado por Deus naquele dia. Mas o ministério de Saulo, como a gente conhece, o grande Paulo apóstolo, só vai surgir 14 anos depois. Assim como Davi foi ungido por Samuel, quando jovenzinho ainda, muitos anos depois é que ele se torna líder somente de Judá, 7 anos depois é que ele vai ser líder de todo o Israel. Leva-se tempo o ministério, precisa de um tempo de preparo e treinamento, e é isso que começou a acontecer com Saulo. O primeiro contato de Saulo, então, com a igreja, agora, depois de convertido, foi ali em Damasco. Foi em Damasco que ele pegou ali os cristãos mais antigos, cristãos que talvez tinham visto Jesus, tinham participado de alguns ensinos de Jesus, tinham talvez visto a crucificação, começam a narrar essas histórias para Saulo, porque Saulo não andou com Jesus, ele não conhecia os ensinos de Jesus. Então, seus primeiros passos no evangelho começaram ali em Damasco. Só que Saulo era um grande mestre da lei. Ele era um rabino. E um rabino de alta categoria, porque ele era discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel.
Quando Saulo ia em alguma sinagoga, logo lhe davam a palavra para que ele pregasse. Alguns talvez até davam a palavra por curiosidade, porque falavam, mas ele não veio aqui exatamente para acabar com esses cristãos e agora parece que ele virou um deles. Vamos ouvi-lo. Afinal, é um rabino. Saulo, conhecendo muito bem o Antigo Testamento, certamente começou a mostrar, como diz lá o texto, que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus era o tão esperado Messias que Israel estava aguardando por muitos anos. Talvez começando lá de Moisés, que disse que Deus lhe inventaria alguém maior do que ele. Talvez usando os salmos de Davi, que refletiam a vinda de um grande Messias. Talvez nas profecias de Isaías, e Saulo certamente, ouvindo que os cristãos tinham narrado acerca de Jesus, comparava, dizendo, olha, isso que foi profetizado lá atrás, aconteceu o mesmo aqui com este Jesus, é ele, o Messias, que os líderes da nossa religião crucificaram e mataram. Mas ele ressuscitou porque eu vi, aí ele conta o testemunho dele. Certamente ele diria, vocês sabem que eu vi o que eu aprontei lá em Jerusalém. Vocês sabem como eu matava esses cristãos. E eu vim aqui para fazer isso. E por que eu mudei? Porque eu tive um encontro com Jesus. E certamente ele contava isso para as pessoas. Muitos se convertiam. Começaram então a surgir aqueles chamados discípulos de Saulo ali. Saulo então se retira. Ele entende que ele precisava de um tempo de comunhão íntima com o próprio Jesus a quem ele estava começando a conhecer. Por 3 anos, os discípulos andaram com Jesus e aprenderam com Jesus. Saulo então se dirige ao deserto da Arábia. Chegando lá no deserto da Arábia, quando eu falo Arábia, não é a península da Arábia, mas aquela parte sudoeste ali da Síria, a terra dos nabateus. Quando Saulo se dirige àquela região e fica 3 anos ali, exatamente era o tempo que agora ele ia aprender de Jesus, talvez com o próprio Jesus. Ele conta algumas vezes dos seus sonhos e revelações que ele teve do próprio Jesus. Na carta aos Gálatas ele conta que ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Era o tempo dele de retiro pessoal. Esse momento de deserto é muito importante na vida da gente. Muitos homens e mulheres de Deus, ao longo de toda a história da igreja, tiveram esses momentos de deserto. Você vê isso na Bíblia Sagrada. Moisés, antes do seu ministério, passou por um tempo de deserto. Elias passa um tempo no deserto. Você vê João Batista, um tempo no deserto. O próprio Jesus, 40 dias lá no deserto. Saulo precisava desse tempo e foi 3 anos. Ele retorna para Damasco. Só que em Damasco agora ele começa a encontrar resistência. Não das pessoas que o ouviam antes, mas talvez alguns que devem ter vindo de Jerusalém. Gente que o próprio Paulo tinha criado. Gente que o próprio Paulo motivou no passado, porque Paulo fez um movimento contra a igreja. E essas pessoas agora se sentiam traídas por ele. De alguma forma quiseram matar a Saulo. E fizeram um combinado, inclusive, com o governador da cidade. O governador da cidade ali de Damasco era um governador biônico, né, aqueles apontados, né, pelo rei Aretas, que era o rei lá da Síria, que era vassalo de Roma. E no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33, Saulo narra isto, dizendo assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guardas na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. No texto de Atos, fala que foram os próprios discípulos de Paulo que fizeram isso com ele, que o preservaram. Imagine, guardas da cidade, espalhados na cidade toda. Se alguém encontrar esse Saulo, nós vamos prendê-lo. Queriam prendê-lo e matá-lo. Os discípulos, sabendo disso, então, numa noite, desce um homem num cesto. Imagina, todo encolhido ali dentro de um cesto. Quando chega lá embaixo, se solta, vai pelo meio do mato, se esconde
e se dirige novamente para Jerusalém, quem sabe a pé, agora 200 quilômetros. Quando ele chega em Jerusalém, imagine, 3 anos antes, ou 3 anos e pouco antes, talvez 3 anos e meio antes, Saulo era o grande lá em Jerusalém que tinha saído com toda uma escolta para trazer os cristãos presos para Jerusalém. E agora ele volta sendo um cristão. Isso confundia os judeus e as pessoas que o ouviam. Ele tenta se juntar à igreja, mas quando ele tenta se juntar à igreja, a própria igreja foge dele. Os irmãos fogem dele, porque não acreditava que ele tinha se convertido. Sabe aquele cara que é bicho ruim, tão ruim, que quando fala, se converteu, você fala, aquele não. Falaram, não, ele é um infiltrado. Ele está querendo se passar por convertido para descobrir aqui como é que a gente funciona e depois mandar prender todo mundo. E ninguém queria se juntar a ele. Mas tem um trechinho ali da Bíblia que muda toda a história. Está escrito assim, mas Barnabé. Barnabé é o cara. Gente, Barnabé é o cara. Foi ele que mudou essa história toda. Barnabé vai ter um tempo com Paulo, ouve o coração de Paulo, e aqui vem a minha imaginação. Barnabé era um homem rico, Barnabé morava ali em Jerusalém, discípulo do Senhor, um homem da melhor estirpe no meio da igreja, um homem de confiança. Eu acredito que Barnabé deve ter hospedado Paulo na sua própria casa, gastado horas ali com ele, ouvindo o coração de Paulo, ouvindo suas histórias, e falando com Paulo, e ministrando ali com Paulo, e percebendo o coração de Paulo. Barnabé, então, vai apresentar Paulo para os apóstolos. Como a maioria dos apóstolos já estavam em viagens missionárias, estavam ali Pedro e Tiago. Se eu não me engano, é em torno de 15 dias que Paulo passa lá com Pedro e Tiago. E eu fico querendo, assim, eu queria ser uma mosquinha para estar lá para ouvir essas reuniões de Paulo, Pedro e Tiago. Quanta coisa não deve ter tido ali naquele lugar. As histórias, as narrativas, a curiosidade de Paulo ao ouvir Pedro, por exemplo, que andou com o próprio Jesus. As experiências de Tiago, que era irmão de Jesus e que não tinha se converteu só depois da ressurreição de Jesus. Paulo talvez se identificasse com isso na vida de Tiago. E então, Paulo começa a pregar em Jerusalém. E pregava com muita ousadia. As pessoas que conheciam Paulo paravam para ouvi-lo, outros queriam acabar com ele, finalmente fizeram um complô de novo agora para matar Paulo. O homem tem 3 anos e meio de convertido e 2 vezes ameaçado de morte já. A igreja ficou sabendo disso e resolveram proteger Paulo. Mais ou menos assim, Paulo, menos. Você está muito empolgado para pregar, mas você está provocando um rebuliço aqui. Dirigiram Paulo até Cesareia, que é uma cidade litorânea, e de Cesareia pega um navio e Saulo volta para Tarso. E deixaram Saulo lá. Em alguns trechos da Bíblia você nota que haviam igrejas na Cilícia. Cilícia, vamos dizer assim, seria a província romana onde tem a cidade de Tarso. Quem começou essas igrejas lá? Provavelmente Saulo, nesse tempo. Saulo também narra na carta aos Gálatas que ele esteve na Síria e na Cilícia. Então Paulo rodou naquela região toda evangelizando. Mas era um tempo, vamos chamar assim, de anos de silêncio de Saulo de Tarso. Foram anos que, acredite, foram fundamentais para o amadurecimento teológico e o coração de Saulo. Afinal de contas, o Saulo antigo era um homem orgulhoso, um homem arrogante, e agora transformado pelo Senhor, precisou esses anos todos para lidar com ele. É muito provável que ele tenha ficado de 8 a 10 anos só nesse período de silêncio. Juntando todos esses anos até que ele vem ser separado para ser apóstolo na primeira viagem missionária, são 14 anos.
Enquanto isso, lembra quando eu comecei a contar aqui para vocês que Estevão foi apedrejado, começou uma grande perseguição em Jerusalém, inclusive causada pelo próprio Saulo, e os cristãos que eram de fala grega saíram pregando em vários lugares e fugiram de Jerusalém? Pois bem, alguns deles, que eram ali do norte da África, em Cirene, outros que eram de Chipre, começaram a evangelizar outras cidades. E nessas cidades, até então, os cristãos só evangelizavam judeus, porque eles entendiam que o evangelho era para os judeus, porque o evangelho era pregar sobre o Messias de Israel. Então só evangelizavam judeus nas sinagogas. Mas alguns desses de Chipre e Cirene foram e evangelizaram lá em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do império. Eles evangelizaram os gregos. Gregos, entenda, gente de fala grega, eles poderiam ser sírios, mas por falar grego eram chamados de gregos. E estas pessoas que não eram judeus, não tinham histórico do judaísmo, não praticavam as leis judaicas, se entregaram para Jesus e se misturaram com os cristãos judeus e os cristãos não judeus, todos misturados lá na igreja de Antioquia. E uma notícia dessa chega lá em Jerusalém, e os apóstolos em Jerusalém falam: o que nós vamos fazer? Não era só para os judeus? E eles não estão entendendo isso, o que eles fazem? Vamos pegar o homem mais sábio entre nós e enviar para lá. Quem? Barnabé, de novo. Barnabé vai até essa cidade de Antioquia. E o texto bíblico conta que ele, chegando em Antioquia, viu a graça de Deus e se alegrou demais. O que será que Barnabé viu naquele lugar? Eu imagino que Barnabé viu naquele lugar o que ele tinha visto lá em Atos 2, de 42 a 47, narrado na Bíblia Sagrada, que foi o início da igreja em Jerusalém. O povo partindo pão, comunhão, o povo perseverando na doutrina dos apóstolos, o povo tendo comunhão uns com os outros, aquela amizade entre os irmãos da igreja, um indo na casa do outro, comendo juntos, celebrando a Deus juntos, cantando juntos ao Senhor ali, ouvindo a palavra, ministrando, talvez curas, sinais e milagres acontecendo também no meio do povo, o povo servindo a Deus. E quando Barnabé viu tudo isso, ficou feliz, falou: isso é igreja. Logo Barnabé pensou: tem um cara que está faltando aqui, o Saulo. Vou buscá-lo. Diz que ele foi para Tarso, procurou Saulo, porque estava perdido lá em algum canto, e levou lá para Antioquia. E começa esta igreja de Antioquia, que no primeiro e no segundo século foi uma das duas maiores igrejas de maior influência. A maior igreja na influência no final do primeiro século e no início do segundo século foi a igreja de Roma. E a segunda maior igreja, que era a igreja que foi a maior influência no Oriente, era a igreja de Antioquia. Esta igreja, iniciada por irmãos que a gente não sabe quem são, numa mistura de judeus e gregos, mas liderada por Paulo e Barnabé. Por um ano estiveram naquela igreja. Como eu queria estar lá para ouvir o que esses caras ensinavam lá. E depois, Deus manda separar Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Mas isso é assunto de domingo que vem. Então, nessas histórias todas, nós temos algumas lições que dá para a gente trazer para a gente aqui. Eu vou falar 3 delas aqui com vocês em frases bem claras. Primeiro, nunca subestime o que Deus pode fazer na vida de alguém, nem na sua. Deus pode transformar aquela pessoa que você acha que nunca se converteria na vida. Pode. Até porque Paulo não buscou Jesus, Paulo não acreditava em Jesus. Paulo, na verdade, odiava Jesus e quem servia a Jesus. Paulo não foi atrás de Jesus. Foi Jesus que decidiu: eu quero você. E se revela para Paulo. E cá entre nós, jogou Paulo no chão, pôs Paulo no lugar dele,
converteu o coração de Paulo e se tornou o maior apóstolo e missionário do primeiro século da vida da igreja, que mais evangelizou o mundo daquela época, que espalhou o evangelho em diversas nações, de modo que o evangelho chegou até nós por causa desse homem. O que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher que se coloca 100% nas mãos dele. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui. Deus pode transformar a vida de uma pessoa que você imagina que talvez ela nunca seria transformada, inclusive a tua. Deus pode fazer coisas na sua vida que você talvez nem esteja imaginando no que Deus pode fazer através de você. Deus muitas vezes, Ele precisa nos parar para nos redirecionar. Deus parou Saulo. Foi deixando. Teve um momento que falou, chega! Jogou no chão. Humilhou Saulo. Levou um tempo de tratamento com Saulo. Até que Saulo, então, é recolocado dentro do caminho correto. Meu irmão, minha irmã, uma vez um homem estava pregando. E quando ele estava pregando, ele disse assim naquela igreja, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se coloque 100% em suas mãos. Havia naquele culto um homem que ele estava muito acima do peso, até esse é o detalhe que sempre contam dele, um homem com 160 quilos, todo assim, ele era um homem pobre, ele era um homem de 160 quilos, era um homem sem formação, ele não tinha escola superior, ele não tinha teologia, ele não tinha nada disso. Mas esse homem, emocionado e chorando, se levantou no meio do culto e falou, eu vou ser esse homem. As pessoas acharam aquilo muito fofo, muito bonitinho, que legal, Deus tocou o coração daquele irmão e tudo mais. Pois bem, esse homem foi Dwight Lyman Moody, que no final do século XIX para o século XX, foi o homem que trouxe uma evangelização muito forte nas regiões dos Estados Unidos, levando 500 mil pessoas aos pés de Jesus. O que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se coloca 100% nas suas mãos. O que Deus pode fazer com a sua vida, se você decidir confiar completamente nele, entregar a chave da sua vida nas mãos dele e falar, faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Não subestime o que Deus pode fazer na vida de alguém e nem subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Mas Deus foi trabalhando na vida de Saulo. Ele mudou o coração da noite para o dia, mas ele precisava agora ser trabalhado. E nesse tempo ele foi trabalhado. Primeiros trabalhos na vida de Paulo começou lá pelos discípulos de Damasco. Quando os primeiros cristãos que ele teve contato ali como igreja, começaram a ensinar os caminhos e os ensinos do Senhor. Depois 3 anos no deserto da Arábia. Depois ele vai para Jerusalém, os tempos que ele passou ali com Barnabé. Depois os tempos que ele passou ali com Pedro e com Tiago. E até mesmo aqueles anos de silêncio, onde ele foi isolado lá em Tarso. Aquilo precisou para lidar com o seu coração, com o seu caráter, com sua talvez até impetuosidade. E Deus o colocou no lugar certo. E finalmente, nas primeiras experiências ministeriais, lá na igreja de Antioquia. Sem contar as perseguições. Paulo também foi formado nas suas perseguições. Ele chega a dizer que as perseguições, as tribulações foram boas. Ele fala que ele se alegrava nas tribulações, porque a tribulação produz. Então, meu irmão, se você está passando por um momento de tribulação, saiba que isso é para formar o teu caráter, preparar a tua vida para algo muito maior. Não interrompa. Chega para Deus e fala, o que eu tenho para aprender nesse tempo? É difícil, claro que é difícil, mas, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? Se abra para o Senhor, porque o mundo ainda está para ver o que vai acontecer com você, quando você se colocar 100% nas mãos de Deus. Segunda verdade, nem todo silêncio é ausência de Deus. Tem momento que a gente vai para um deserto. E você já deve ter se sentido no deserto alguma vez na sua vida. Pode ser aquele deserto de ter sido isolado pelas pessoas, foi o caso de Paulo.
Ele foi isolado pelos irmãos da igreja, foi deixado lá, esqueceram Saulo. Inicialmente foi correto o que eles fizeram. Saulo estava ameaçado de morte. Não vamos deixar esse cara morrer, vamos tirá-lo daqui. Mas depois que mandaram ele para lá, inclusive o texto bíblico diz que a igreja teve paz lá na Judeia. Então, já que está em paz, o Saulo perturbava um pouco, deixa ele lá. E esqueceram o Saulo, 14 anos. Mas Deus usou esse tempo para trabalhar no coração de Saulo. Se talvez você já foi isolado, traído por amigos, saiba que esse tempo é tempo de tratamento no teu coração. Mas não só isso. Há um outro tipo de deserto na vida da gente. Talvez, quem sabe, aquele que Saulo passou lá no Arábia. É aquele momento onde você simplesmente se sente num deserto. Não ouve nada, não sente nada, não tem direção nenhuma. Deserto é assim, sequidão. Eu acredito que muitos de nós já tenhamos passado algumas vezes, não uma vez só, mas algumas vezes na nossa vida, momentos de deserto espiritual. É algo mais ou menos assim, você se converte, aquela coisa gostosa, parece que Deus fala com você todos os dias, você olha até por uma placa na rua, parece que Deus fala com você ouve uma música, Deus fala com você vem no culto, você chora, você canta, aquela coisa toda, aí um dia Deus faz assim, ó, tira os seus sentimentos todos. E aí você, Deus não me ama mais. Não sinto mais a presença de Deus. Aí você ouve as pessoas falando, olha, eu tive uma experiência com Deus. Você olha assim e fala, não tenho nada. Você olha para o lado, tem um chorando. Você olha para o outro lado, o outro está contrito. Você fica assim, olhando, não está sentindo nada. Esses são os momentos em que Deus está ensinando a gente a andar por fé e não pelo que sentimos. Sentimentos são enganosos. Nós temos que andar pela fé, por aquilo que Deus já falou com a gente. Então, esse tempo de deserto é um tempo de tratamento na vida da gente. Muitas pessoas pensam também que quando ele tem um chamado de Deus na sua vida, que ele vai ser um sucesso, conhecido em muitos lugares, e às vezes não. Muitas vezes Deus vai fazer com você o que ele fez com Saulo, levou para o anonimato. Agora, não confunda anonimato com abandono. Porque Deus está te preparando no secreto. Esses anos esquecidos de Paulo, em que Paulo foi esquecido ali pela igreja de Jerusalém, não foram anos perdidos. Nesse tempo, Paulo estava longe dos holofotes, era um tempo em que ele estava sendo moldado por Deus. Então, Deus usa esses desertos para formar aqueles que vão impactar cidades. Assim como ele trabalhou na vida de tantos homens no deserto, como Moisés, como Elias, como João Batista e o próprio Jesus, Deus trabalhou, mas para trazê-los para um tempo diferente. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por um deserto na sua vida nesse tempo, saiba que isso faz parte de um processo para algo que Deus vai fazer com você no futuro e precisa trabalhar agora na sua vida dessa maneira. Aceita. Terceiro e último. Deus sempre envia alguém no tempo certo. Quem foi que se lembrou de Saulo? Barnabé. Esse é o cara. Deus sempre envia alguém no tempo certo. Às vezes ficamos achando que Deus esqueceu. Hoje eu tive duas narrativas de irmãos aqui na nossa comunidade. Uma foi no culto da manhã. Um irmão ficou desempregado e conversamos, oramos juntos. Pedi o currículo dele, mandei para alguns lugares e nada. Um bom profissional, um bom currículo, um homem preparado e nada. Hoje pela manhã ele me procurou, juntamente com a esposa, e disse, consegui um emprego, mas não é qualquer emprego. Foi melhor do que o melhor que eu imaginava. Vou dirigir uma rede de lojas, de mercados e tudo mais, ele estava falando. E um detalhe, o escritório vai ser no bairro onde eu moro. Ele falou, não podia ter coisa melhor para acontecer comigo. Levou um tempo, alguns meses, mas chegou no tempo certo. Antes do culto aqui agora, um irmão me parou e falou, Anésio, 6 meses empregado. Consegui. E um detalhe, também, esse mesmo caso, perto da minha casa.
Melhor do que eu imaginava. Eu falei, você sabe o tema de hoje? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Quando você vê o tema de hoje, você vai entender. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o tempo certo. No tempo certo, Ele coloca às vezes uma pessoa na tua vida para te falar uma coisa que não muda completamente a tua vida. Junho de 1986, eu estava indo juntamente com o meu pastor para o púlpito para dirigir um tempo de louvor ali com a igreja. Eu era dirigente de louvor naquele tempo com a igreja. E meu pastor chega assim para mim, me abraça, a gente caminhando assim, a gente tinha orado lá no fundo, passando num corredor assim. Ele me abraça e falou, sonha com você essa noite. Eu falei, meu pastor, e o que foi? Não, e eu tenho uma palavra para falar com você. Deus me falou uma coisa para te falar. Eu falei, não, vamos começar o culto agora. Eu falei, não, agora, por favor. E ele, não, depois. Eu falei, não, eu lembrei de que Jacó segurou o anjo, não deixou o anjo subir, então eu agarrei. Eu falei, você não vai subir para o púlpito. Agarrei a perna dele mesmo, abaixei e agarrei ele. E ele riu comigo ali. Ele falou, Deus falou comigo para chamar você para ser pastor juntamente comigo. Uma palavra mudou completamente a minha vida. Eu estava arrumando um outro emprego, num outro lugar, eu ia trabalhar no exterior, eu ia morar nos Estados Unidos, eu ia para lá. Trabalhar 6 meses lá, 6 meses no Brasil, era um emprego muito bom, tudo, mas minha vida ia tomar um totalmente outro rumo. Aquela palavra mudou completamente a direção da minha vida, eu dou graças a Deus por aquele dia. Meu irmão, no tempo certo, Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho, que vai mudar completamente o rumo da tua vida, no tempo certo. Posso colocar mais uma aqui. No tempo certo, eu subo para dirigir louvor, um outro culto, e olho lá no meio do culto uma menina muito linda. Me apaixono só de ver, eu acredito em amor à primeira vista. Em outubro vamos para 35 anos de casados juntos. No tempo certo, Deus coloca a pessoa certa no teu caminho, no tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, meu irmão, confie no tempo de Deus. Lembra que o que eu chamo de confiar? É você pegar a chave como se fosse a chave do seu carro e dar para alguém e falar, dirige. É você pegar a chave da sua vida, colocar nas mãos de Deus e falar, dirige, Senhor. Faz no teu tempo. Quando for o tempo certo, Deus vai mover as coisas certas, as pessoas certas, o que Ele precisar mover, até abrir um mar, se for necessário, mas para fazer aquilo que vai levar você para o centro da vontade dEle. Amém. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Confia no tempo de Deus. Confia no tempo de Deus. Convido você a ficar em pé comigo nesse momento. E eu te pergunto, meu irmão, você está num tempo de espera na sua vida? Você está se sentindo esquecido ou estacionado, parecendo que nada está acontecendo? O chamado de Deus, o motivo pelo qual Deus te colocou no mundo, o propósito de Deus para a sua vida não terminou, não se concluiu, Deus ainda tem algo para você. Da mesma maneira, talvez você não saiba, mas você está sendo trabalhado por Deus para algo, nem Saulo sabia disso, muito maior do que você possa imaginar. Amém? Põe tua mão no coração, deixa-me orar com você. Querido Senhor, muito obrigado por cuidar da nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor completamente. Toma nossa vida, Senhor, é tua. Nos entregamos completamente nas tuas mãos, confiando no Senhor. Confiamos no teu tempo, confiamos na tua vontade. Confiamos na tua percepção de como o Senhor olha para a nossa vida e sabe quando nós estaremos prontos para as grandes obras que o Senhor vai realizar através de nós. Querido Deus, dirija a nossa vida. Guia-nos, Senhor. E nós daremos ao Senhor toda a glória e toda a honra. Viveremos para Ti até o fim desta vida. Para Te entregarmos naquele dia todas as obras que o Senhor quis realizar através de nós nas suas mãos. Multiplicar os talentos que o Senhor nos deu.
e olhar para os teus olhos e ver o sorriso no teu rosto, Senhor. É tudo que nós queremos como teus servos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o teu Deus. Bom e maravilhoso. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Amém. Me permita abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Boa semana para você. Boa semana para você. Eu gostaria de convidar você para abençoar o seu irmão e a sua irmã, desejar para ele e para ela uma boa semana. Abençoe a vida dele, a família, e a você que nos acompanhou pela internet até agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, a tua história, se entrega nas mãos do Senhor, porque Ele está para ver o que vai ser da tua vida, entregue 100% nas mãos dEle. Deus te abençoe, até domingo que vem.